Aula de Geografia, dia 26 de agosto, páginas de 11 a 19. Então, aqui nós estamos na página 11. Número 1, cite as 4 esferas da natureza e exemplo de um elemento que a compõe. Então, vocês vão falar das 4 esferas e de cada uma um elemento. Número 2, complete os espaços em branco. Letra A, em uma paisagem, todos os elementos da natureza e espaço uns dos outros. Letra B, quando alteramos um elemento da natureza e espaço, todos os outros. Letra C, em muitos casos a natureza deixa de ser retratada pelo ser humano como fonte de vida, sendo vista apenas como uma fonte de espaço. Então, as palavras que você vai usar para inserir nessas lacunas é lucros, alteramos e dependem. Então, vocês vão ver aonde elas vão se encaixar no lugar correto. Número 3, cite 2 benefícios da conservação das florestas. Então, você vai falar um pouquinho sobre a biodiversidade. Número 4, em quais situações as intervenções do ser humano sobre a paisagem podem ser benéficas? E cite um exemplo. Então, você vai falar um pouco sobre o uso de técnicas, preservação, questão da agricultura. Página 12. Neste capítulo 2, são discutidos os conceitos de poluição, os tipos de poluição e as consequências da poluição sobre o meio físico, natural e a saúde da população que vive na cidade. Vamos aprender sobre a poluição na cidade, os agentes causadores e suas consequências para a nossa vida. Então, aqui na página 13, vocês vão observar a imagem e refletir. Não precisa escrever, mas caso vocês queiram responder, fiquem à vontade respondendo aí no livro. Então, aqui nós temos para iniciar. Observe a imagem e converse, com o professor ou os colegas. Como a gente não tem como conversar, vocês vão analisar. Quais são os principais problemas observados no local onde Ana e Vitor estão? Então, vocês podem perceber aí que nós temos o ar poluído e a água poluída também. O que você observou para chegar a essa conclusão? Então, nós podemos perceber a cor, do ar e da água. Em sua opinião, como essa situação é provocada? Então, as possíveis respostas, no caso, é o lançamento de esgoto industrial ou doméstico no rio. No caso, no ar, carros, caminhões, queimadas, fumaça de fábricas e etc. E a população está afetando a saúde de Ana, a poluição? Como? Sim, está provocando uma irritação alérgica, o que causa problemas respiratórios, como a tosse, que você pode observar na imagem acima. Página 14, poluição e seus tipos. Entendemos por poluição o acúmulo de substâncias ou dejetos que alteram as características naturais de um elemento. Então, conforme observamos na abertura do capítulo, o ar da cidade por onde Ana e Vitor passam foi muito alterado, assim como a água do córrego. Então, de acordo com o que você estudou no caderno 2, todas as atividades produtivas geram algum tipo de resíduo. Além disso, existem formas de produzir que são altamente poluidoras, Então, os resíduos gerados na fabricação, distribuição e consumo de mercadorias, por exemplo, podem ir para o solo, para a água, para o ar, para a água. Então, existe também a poluição sonora e visual, mais comuns nos grandes centros urbanos. Então, a poluição visual se dá pelo excesso de propaganda que aparece em outdoors. Então, a poluição sonora se dá pelo barulho dos motores de automóveis, caminhões, máquinas de fábricas, entre outros. Então, aqui nós temos usinas termoelétricas criam energia elétrica para as cidades a partir da queima de grandes quantidades de carvão e mineral. E quando queimado, o carvão elimina muito gás carbônico para a atmosfera, como você vê na imagem aí. E quando respiramos um ar com excesso de gás carbônico e outras impurezas, isso pode afetar a nossa respiração, nossa saúde e provocar reações como a tosse ou crise de alergia. E com o passar do tempo, a saúde humana pode apresentar algumas complicações geradas por essa situação. Então, aqui, nas atividades, explique com suas palavras o que significa poluição. Você pode dizer com suas palavras ou dizer que poluição é o acúmulo de quê? E responder. Número 2. Na imagem acima, como podemos identificar
que o ar está sendo poluído. Então, você vai falar dos dois aspectos que você está vendo aí, né? Vai falar um pouquinho do ar, né? E da presença da fumaça. Página 15. De forma geral, como a água e o ar e o solo são poluídos. Então, você vai falar um pouquinho sobre os resíduos, sobre fabricação, sobre distribuição das mercadorias. Número 4. Identifique nas imagens a seguir o tipo de poluição que cada uma delas retrata. Então as imagens podem retratar a ocorrência de mais um tipo de poluição. Por exemplo, a imagem que corresponde à poluição visual representa um ambiente urbano, que também pode apresentar poluição atmosférica. O objetivo é direcionar o foco, né, para o tipo de poluição em evidência. Então, aqui nós estamos vendo essa poluição, essa imagem que é uma poluição que a gente consegue ver, né? Então, é uma poluição aí você vai completar. Aqui, né, uma poluição onde você ouve muito barulho, então é uma poluição você vai responder. E aqui nós temos aqui, ó, essa imagem que é uma poluição do quê? São dois tipos de palavrinhas que a gente vai usar, da A e do, para responder. Na página 16, nós temos aqui algumas consequências da poluição. Então, existem várias consequências da poluição, entre elas a ambiental e a social. A poluição dos elementos naturais sempre afeta todos os grupos humanos, né? Embora alguns sejam mais afetados que os outros. Então, quanto à poluição das águas, podemos observar várias consequências, entre elas a perda de diversidade de seres vivos existentes nos rios e nos mares, o comprometimento da vegetação e dos animais, bem como a contaminação das pessoas que dependem dessa água e dos alimentos produzidos com essa água. Aqui nós estamos vendo uma imagem, uma tartaruga comendo um saco plástico no mar, né? E a contaminação pode ocorrer nas águas superficiais, como rios, lagos e mares, mas também nas águas subterrâneas. O lançamento e vazamento de esgoto doméstico, assim como a decomposição, né, a deposição de lixo em lugares inadequados, então compromete essa água subterrânea, ou seja, que encontramos no subsolo, né? Vocês vão observar o esquema aqui. Página 17. Vocês vão observar aí. Ó, o solo absorve a poluição que recebe, principalmente os líquidos, né? Com o tempo isso vai descendo pelas suas camadas até encontrar as fontes de água subterrânea, que você pode ver do poço, né? Então a água do subsolo é utilizada diretamente para as pessoas que vivem nas áreas rurais, por meio de poços que elas constroem. Quando esta água está contaminada, isso pode afetar a saúde das pessoas que a consomem. Então aqui nas atividades, vocês vão pintar de vermelho as sentenças que apontam as causas da poluição. De laranja, as sentenças que mostram as consequências da poluição. E de verde, as possíveis soluções para diminuir a poluição. Então, eu digo para vocês que vocês vão pintar de vermelho, são 2. De laranja são 3 e de laranja são 3 e de verde são 3. Vermelho 2, laranja 3, verde 3. 2. Quais esferas da natureza a poluição pode afetar e de que forma? Então, vocês vão dizer o nome daquela que polui o ar, tá? E o nome daquela que polui o solo. Número 3, os habitantes das áreas rurais podem ser afetados pela poluição que ocorre nas cidades. Como? Então, você vai falar um pouquinho sobre a poluição do solo, das águas. Página 18. Observe a charge e discuta, né, a respeito da ideia principal que ela transmite. Então, a charge simboliza a poluição dos mares, rios e oceanos, que aumenta cada vez mais devido aos objetos e dejetos produzidos e lançados por habitantes.
empresas, indústrias que podem se localizar nas cidades ou no campo. Então, isso está aumentando a cada dia, como está escrito na charge. Aqui no Fazendo História, com a ajuda de um adulto, converse com pessoas e pesquise se na zona urbana do município em que reside existe algum tipo de poluição. Registre em seu caderno, mas é melhor você dar um jeitinho de registrar no livro, tá bom? E leve os dados, né? Não tem como levar para a sala de aula, a gente vai trazer aqui no dia da aula. Então você vai, o tipo de poluição, no caso não tem como a gente registrar, né, em fotos. Se der para registrar em foto, tudo bem. Se não der, você vai dizer por onde você passou esse lugar, onde você viu, perto da sua casa, qual foi o tipo de poluição, tá? E os agentes causadores, você vai completar o quadro com essa sua pesquisa. Na página 19, e você, o que acha? Depois de preencher o quadro, responda. Aí você pode fazer as suas anotações aqui, não precisa no caderno, porque aí você já vai estar registrando aqui no livro. A poluição do lugar observado alterou a paisagem do lugar onde você mora? Houve essa alteração? Como? Você vai explicar nesse espaço aqui. Vamos relembrar. Então, de acordo com o que a gente já estudou no livro, explique o que é poluição. Tá? Você vai falar que é alteração do componente e mais um pouquinho. Número 2, complete os espaços em branco. Os tipos de poluição são... Então, você vai dizer os 5 tipos de poluição. Letra B, todos os tipos de poluição citados são encontrados na espaço, mas muitos deles comprometem o campo também. Letra C, tosse e irritação nos olhos são consequências da poluição do... Então, são palavras aí que vocês vão completar. Temos as palavras ar, temos as palavras cidade, temos as palavras sonora, do solo, da água, do ar e visual. Então, vocês vão organizar essas palavras dentro em cada letra que está proposta no número 2. Número 3, assinale V ou F nas afirmativas e explique aquelas que estiverem erradas. Você vai explicar que estiver errado. Então, tem uma verdadeira e uma falsa. E na falsa, você vai falar um pouquinho sobre as águas que interligam, se esse rio ele passa por outras regiões, tá? Sobre o abastecimento, se acontece algum comprometimento com esse grupo, né? No caso da zona rural. E aqui nós temos a plataforma. Pare de queimar lixo. Essa fumaça prejudica a saúde das pessoas. Então, no número 1, você vai criar um título para a frase acima. Resposta pessoal. Número 2, desenho que se pede. Você vai desenhar um tipo de poluição sonora. Depois você vai desenhar um tipo de poluição visual. Número 3, quais esferas da natureza a poluição pode afetar? Nós já estudamos sobre isso e falamos também. Número 4, quais as consequências da poluição?